Era dia claro em uma estrada deserta, quando vi um policial fardado, amarrado no asfalto, com os braços presos e uma fita branca na boca. Ao lado dele havia uma caixa preta fechada e um balde de gasolina. Parei meu Scania azul na mesma hora e corri para ajudá-lo. Quando vi aquela cena, entrei em choque, mas naquele instante eu não sabia. Aquele era o começo do pior pesadelo da minha vida. Meu nome é Antônio Silva, mas todos me conhecem como Toninho da Estrada. Há 15 anos rodo pelo Brasil inteiro, levando cargas de um canto ao outro. Tenho 42 anos, sou casado com a Marlene há 18 e temos 2 filhos, o João, de 15, e a Maria, de 12. Sempre fui um cara honesto, trabalhador, desses que levanta cedo e dorme tarde para sustentar a família. Minha vida sempre foi a estrada. Meu Scania azul e a saudade de casa. Naquele sábado de manhã, eu estava voltando de uma entrega em Goiânia, carregado com soja rumo ao Porto de Santos. Era uma viagem rotineira, dessas que já fiz centenas de vezes. O sol estava forte, a estrada vazia, e eu escutava meu rádio PX tocando música sertaneja. Tinha saído cedo para chegar em casa no domingo e passar o dia com a família. Foi quando avistei aquela cena no meio da pista. No primeiro momento, pensei que fosse um acidente, mas conforme me aproximei, o coração começou a acelerar. Não era acidente nenhum, era algo muito pior. Parei o caminhão alguns metros antes, liguei o pisca-alerta e desci correndo. O policial estava consciente, mas amarrado com cordas grossas. Os olhos dele eram de puro desespero. Quando me viu se aproximando, começou a fazer gestos desesperados com a cabeça, tentando me alertar sobre algo. Tirei a fita da boca dele rapidamente e as primeiras palavras que saíram foram: "Cuidado, parceiro, é uma armadilha. Eles estão por perto." Meu sangue gelou. Olhei em volta, mas não vi ninguém. A estrada continuava deserta, apenas o barulho do vento e alguns pássaros ao longe. Comecei a desamarrar as cordas, mas minhas mãos tremiam. "Quem fez isso com você?" perguntei, tentando manter a calma. "Foram 3 caras mascarados. Me pegaram durante uma blitz falsa uns quilômetros atrás. Disseram que estavam esperando um caminhoneiro específico passar por aqui." Aquelas palavras me arrepiaram inteiro. Um caminhoneiro específico? Seria coincidência eu ter parado ali? Minha mente começou a trabalhar rápido, tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto terminava de desamarrar o policial, que se apresentou como Sargento Carlos, meus olhos se fixaram naquela caixa preta ao lado do balde de gasolina. Algo me dizia que aquilo não estava ali por acaso. Se você está gostando dessa história, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Deixa nos comentários de onde vocês estão assistindo e que horas são aí na cidade de vocês. Vamos continuar juntos nessa jornada. Sargento, o que tem nessa caixa? Não sei, parceiro. Eles trouxeram junto comigo, mas pelo jeito que falaram, é algo importante. E pelo que entendi, tem a ver com você. Comigo? Mas eu não conheço esses caras. Foi quando escutei o barulho de motores se aproximando. 3 motos surgiram no horizonte, vindo em nossa direção em alta velocidade. O sargento ficou pálido. "São eles! Temos que sair daqui agora!" Corri em direção ao meu Scania, com o sargento me seguindo. Mas antes que pudéssemos chegar ao caminhão, as motos nos cercaram. 3 homens mascarados, todos armados, desceram dos veículos. "Calma aí, caminhoneiro, não vai sair não, a festa tá só começando." O homem que falava parecia ser o líder. Tinha uma voz grossa e confiante. Pelos gestos, dava para perceber que não estava brincando. "O que vocês querem comigo? Eu não tenho nada de valor aqui." "Não é sobre o que você tem, Toninho, é sobre o que você viu há 3 meses atrás." Meu coração quase parou. Como eles sabiam meu nome? E que história era essa de 3 meses atrás? Minha mente correu tentando lembrar de algo específico, mas nada vinha à tona. "Eu não sei do que vocês estão falando." "Ah, não sabe? Então vamos ajudar sua memória." O líder fez um sinal para um dos comparsas.
que se dirigiu até a caixa preta. Quando a abriu, meu mundo desmoronou. Dentro havia fotos minhas, da minha família, da minha casa, e um envelope lacrado com meu nome. Agora lembrou, caminhoneiro? Minha mente entrou em pânico total. Como aqueles homens tinham fotos da minha família, da minha casa, do meu caminhão, senti as pernas ficarem bambas, mas tentei manter a pose. Na estrada, a gente aprende que demonstrar fraqueza pode ser fatal. Ainda não estou entendendo nada, parceiro. Podem explicar melhor? O líder riu de um jeito que me deu calafrios. Pegou o envelope lacrado e balançou na minha frente. 3 meses atrás, você passou pela BR-153, altura do quilômetro 847, numa terça-feira à noite. Lembra agora? Forcei a memória. Aquela data específica me soava familiar. Sim, eu lembro de ter passado por ali numa viagem de Brasília para Goiânia. Mas não lembrava de nada de especial. Passei por ali, sim, mas não vi nada demais. Mentira! Gritou um dos comparsas. Você viu o que não devia ver. O sargento Carlos, que estava ao meu lado, sussurrou baixinho. Toninho, estes caras são perigosos. Melhor contar tudo que você lembra. Fechei os olhos e tentei me concentrar. Aquela noite de 3 meses atrás, estava chovendo muito, lembro disso. A visibilidade estava péssima e eu dirigia devagar por causa da neblina. Foi quando vi umas luzes estranhas no acostamento. Peraí, tinha uns carros parados no acostamento naquela noite. Parei para ver se alguém precisava de ajuda. Agora tá lembrando, disse o líder, com um sorriso sarcástico. A lembrança começou a voltar aos poucos. Eram 3 carros pretos parados e alguns homens conversando. Quando me viram chegando, todos pararam de falar e me olharam com cara de poucos amigos. Um deles se aproximou da janela do meu caminhão. Lembro agora. Um cara veio falar comigo. Disse que estava tudo bem, que não precisavam de ajuda. Fui embora. E o que mais você viu, caminhoneiro? Nada mais, só isso. Mas, na verdade, eu tinha visto mais. Tinha visto quando abriram o porta-malas de um dos carros. Tinha visto algo que parecia ser... Não podia ser. Tentei apagar aquela imagem da cabeça na época. O líder abriu o envelope e tirou algumas fotos de lá. Eram fotos noturnas, meio borradas, mas dava para ver claramente meu caminhão no local. Estas fotos provam que você esteve lá e que viu o que não devia ver. Olhei para o sargento, que estava claramente nervoso. A situação estava ficando cada vez mais tensa e eu ainda não sabia exatamente o que eles queriam comigo. Tá bom, eu vi. Mas o que isso tem a ver com vocês me pegarem aqui hoje? Tem tudo a ver, Toninho, porque você é a única testemunha viva do que aconteceu naquela noite. Aquelas palavras me gelaram o sangue. Testemunha viva? Quer dizer que havia outras testemunhas que não estavam mais vivas? Que história é essa de testemunha viva? Naquela noite, nós estávamos, digamos assim, resolvendo uns problemas. E você apareceu bem na hora errada. O sargento me cutucou discretamente e apontou para o balde de gasolina que ainda estava no chão. Entendi o recado. Estes caras não estavam brincando. Olha, pessoal, eu não vi nada demais naquela noite. E mesmo se tivesse visto, não ia sair por aí contando para ninguém. Caminhoneiro que se preza não se mete em confusão. É mesmo? Então me explica por que você foi na polícia na semana passada? Meu coração quase saiu pela boca. Como eles sabiam disso? É verdade que eu tinha ido na delegacia na semana passada, mas foi por causa de uns documentos do caminhão, nada mais. Fui resolver uns papéis do caminhão, só isso. Mentira! Você foi falar com o delegado Rodrigues sobre o caso do quilômetro 847. Agora eu estava confuso de verdade. Não conhecia delegado Rodrigues nenhum. E nunca falei sobre aquela noite com ninguém, nem mesmo com a Marlene. Juro por Deus que não sei de que delegado vocês estão falando. Eu não contei nada para ninguém. O líder fez um sinal, e os outros 2 se aproximaram de mim e do sargento. A coisa estava ficando feia. Sabe qual é o problema, Toninho? Não acreditamos em você. E quando a gente não acredita em alguém, a gente resolve o problema de forma definitiva.
Foi nesse momento que percebi que aqueles caras estavam falando sério. Não era intimidação. Eles realmente pretendiam nos fazer mal. Olha, eu tenho família, 2 filhos pequenos. Por favor, vamos conversar como gente civilizada. Tarde demais para isso, caminhoneiro. O homem pegou o balde de gasolina e começou a derramar o combustível em volta de onde estávamos. O cheiro forte invadiu minhas narinas e o desespero tomou conta. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu juro que não vi nada. Ah, mas você viu sim, e agora vai ter que pagar por isso. O sargento tentou se mexer, mas um dos comparsas apontou a arma para ele. Quieto aí, militar, sua hora também chegou. Foi quando uma ideia maluca passou pela minha cabeça. Era arriscada, mas talvez fosse nossa única chance. O cheiro da gasolina estava ficando insuportável e o desespero tomou conta total da situação. Mas caminhoneiro aprende na estrada que nem sempre dá para esperar a sorte chegar. Às vezes, a gente tem que criar nossa própria oportunidade. Enquanto o líder continuava derramando gasolina, notei que ele tinha deixado a arma no banco da moto. Os outros 2 estavam distraídos, um vigiando o sargento e o outro mexendo na caixa preta. Era nossa única chance. Fiz um sinal discreto para o sargento Carlos, apontando para a arma no banco da moto. Ele entendeu na hora. Militar é assim mesmo, saca as paradas rápido. Olha, parceiro, falei para o líder, antes de fazer essa loucura, pelo menos me deixa entender direito o que vocês acham que eu vi naquela noite. Já não disse? Você viu nossa operação. Que operação? Eu só vi uns carros parados e um bando de gente conversando. Enquanto eu mantinha ele distraído com conversa, o sargento foi se aproximando devagar da moto. Meu coração estava disparado, mas tentei manter a calma. E que operação era essa que vocês estavam fazendo? Digamos que a gente estava fazendo uma limpeza na região. O jeito que ele falou me deu arrepios. Limpeza significava eliminação de pessoas. Aquilo não era brincadeira. E vocês acham que eu posso prejudicar vocês? Sabemos que pode. Por isso você vai desaparecer hoje. Foi nesse momento que o sargento deu o bote. Com um movimento rápido, pegou a arma do banco da moto e apontou para o líder. Ninguém se mexe! Sou policial militar! Os outros 2 ficaram paralisados por alguns segundos. Tempo suficiente para eu correr e dar um empurrão no cara que estava mais perto. Ele caiu no chão e sua arma voou longe. Corre pro caminhão, Toninho! Gritou o sargento. Corri como nunca tinha corrido na vida. Chegando no Scania, liguei o motor rapidamente. O sargento veio correndo atrás, ainda apontando a arma para os bandidos. Sobe logo! Gritei. Ele pulou na carona e eu acelerei fundo. Pneu cantou no asfalto e saímos em disparada. Pelo retrovisor, vi os 3 caras correndo para as motos. Eles vão vir atrás da gente, disse o sargento ofegante. Já esperava isso, mas meu Scania tem força, viu? Esses troços de moto não me pega, não. Pisamos fundo na estrada. O problema é que moto é mais ágil que caminhão, principalmente em estrada reta. Logo eu vi pelos retrovisores que eles estavam se aproximando. Sargento, tem algum posto policial perto daqui? Tem sim, uns 20 quilômetros à frente, mas não sei se a gente vai conseguir chegar lá. As motos já estavam bem perto. De repente, escutei um barulho estranho no caminhão. Tiro! Eles estavam atirando. Abaixa a cabeça! Gritei para o sargento. Mais um tiro acertou o retrovisor lateral. A situação estava ficando crítica. Precisava pensar rápido. Foi quando lembrei de uma estrada de terra que tinha uns 5 quilômetros à frente. Conhecia bem aquela região de tanto passar por ali. Se conseguisse entrar naquela estrada, talvez pudesse despistá-los. Sargento, conhece aquela estradinha de terra que dá acesso às fazendas ali na frente? Conheço sim. Vou entrar lá. Caminhão anda melhor na terra que moto. Boa ideia. Quando chegamos no acesso, freiei bruscamente e virei o volante. O Scania derrapou um pouco, mas consegui fazer a curva. As motos vieram atrás, mas na terra a vantagem era minha. Acelerei fundo pela estrada de chão. O caminhão levantava uma nuvem de poeira enorme, o que dificultava a visão dos caras que vinham atrás. Conhecia aquela região. Sabia que uns 2 quilômetros à frente tinha uma bifurcação.
Tem uma divisão de estrada ali na frente. Se a gente conseguir chegar lá, posso pegar um caminho que eles não conhecem. Chegamos na bifurcação e virei à esquerda. Era um caminho mais estreito, cheio de curvas. Perfeito para despistá-los. Depois de alguns minutos correndo naquela estradinha, parei o caminhão atrás de umas árvores e desliguei o motor. Vamos esperar aqui um pouco, ver se eles passam direto. Ficamos em silêncio por uns 10 minutos. Escutamos o barulho das motos passando pela estrada principal, mas não entraram no caminho que pegamos. Acho que conseguimos despistá-los, disse o sargento aliviado. Por enquanto, né? Mas essa história não acabou, não. Peguei meu celular e vi que não tinha sinal. Naquela região mais afastada, era comum ficar sem cobertura. Sargento, preciso entender melhor essa história. O que será que eu vi naquela noite que foi tão importante assim? Toninho, pelo jeito que eles falaram, você foi testemunha de alguma coisa grave, talvez um assassinato ou algo do tipo. A palavra assassinato me deu um frio na espinha. Será que realmente tinha presenciado algo assim sem perceber? Cara, eu juro que não vi nada demais. Só uns caras conversando e... De repente, a lembrança veio clara na minha mente. Lembrei do que tinha visto quando um deles abriu o porta-malas do carro. Era um corpo, um homem morto. Deus do céu! Murmurei. O que foi? Agora lembrei. Tinha um corpo no porta-malas de um dos carros. O sargento ficou sério. Então é isso. Você foi testemunha de um homicídio. A revelação daquele corpo no porta-malas mudou tudo. Agora eu entendia por que aqueles caras estavam dispostos a fazer qualquer coisa para me calar. Testemunha de homicídio não é brincadeira. Sargento, e agora? O que a gente faz? Primeira coisa é sair dessa região e ir direto para uma delegacia. Você vai ter que contar tudo o que lembrou. Liguei o motor novamente e saí devagar do nosso esconderijo. A estradinha de terra estava silenciosa, mas eu sabia que não podíamos baixar a guarda. Voltamos para a estrada principal com cuidado. Não havia sinal das motos por perto. Peguei a direção do posto policial que o sargento tinha mencionado. Quanto tempo você acha que demora para chegar no posto? Perguntei. Uns 15 minutos, se não aparecer ninguém no nosso caminho. Foi quando o meu celular tocou. Tinha conseguido sinal de novo. Era a Marlene. Toninho, onde você tá? Tô preocupada. Oi, amor. Tô na estrada ainda, mas tá tudo bem. Que bom. Os meninos estão perguntando que horas você chega. Não sei ainda, Marlene. Pode ser que eu me atrase um pouquinho. Não podia contar para ela o que estava acontecendo. Ia deixá-la desesperada. Tá bom, mas se cuidar, viu? Te amo. Também te amo. Desliguei o telefone com o coração apertado. Queria muito estar em casa, longe de toda essa confusão. Família? Perguntou o sargento. É, minha esposa e meus filhos. Tô preocupado com eles. Calma, Toninho. Vamos resolver essa situação na delegacia. Seguimos em direção ao posto policial, mas a ansiedade estava tomando conta. A cada curva, eu esperava ver aquelas motos aparecendo. Foi quando avistei uma placa. Posto Policial Rodoviário, 5 Nirkiri. Respirei aliviado. Estávamos quase chegando, mas a tranquilidade durou pouco. No retrovisor, vi um ponto preto se aproximando rapidamente. Era uma das motos. Eles acharam a gente, gritei. Acelera, tá quase chegando. Pisei fundo no acelerador. O Scania ganhou velocidade, mas a moto era mais rápida. Logo ela estava do nosso lado, e o piloto fez sinal para a gente parar. Não para não, disse o sargento. De repente o cara da moto atirou para o alto, como se fosse um aviso. Depois apontou a arma para nós. Ele vai atirar, gritei. Fiz uma manobra brusca jogando o caminhão para o lado. A moto teve que desviar, mas não desistiu da perseguição. A placa do posto policial apareceu. 2 quilômetros. Estávamos quase lá. Um motoqueiro tentou se aproximar de novo, mas dessa vez eu estava preparado. Quando ele veio pelo lado direito, fiz o caminhão dançar na pista, forçando ele a se afastar. Boa, Toninho! Continue assim! Finalmente avistamos o posto policial. Era um prédio pequeno, mas tinha 2 viaturas paradas na frente. Salvação!
Entrei na área do posto cantando pneu. O barulho chamou a atenção dos policiais, que saíram correndo para ver o que estava acontecendo. Parei o caminhão bem na frente da porta e saltei rapidamente, junto com o sargento. "Socorro! Estão tentando nos matar!" Gritei para os policiais. Nesse momento, a moto apareceu na entrada do posto, mas ao ver os policiais armados, o motoqueiro freou bruscamente e deu meia volta, fugindo em alta velocidade. "O que está acontecendo aqui?" perguntou um dos policiais. O sargento se apresentou e começou a explicar rapidamente a situação. Em poucos minutos, estávamos dentro do posto, seguros e contando toda a história. O delegado do posto, um homem de uns 50 anos chamado Mendes, escutou tudo com atenção. "Essa história é muito grave, pessoal. Vamos ter que investigar esse caso direito." "Delegado, eu só quero voltar para minha família", disse. "Entendo, Toninho, mas você é testemunha de um possível homicídio. Vai ter que nos ajudar." O sargento Carlos pedrou para ligar para o batalhão dele e informar o que tinha acontecido. Enquanto isso, eu fiquei pensando na minha família. Será que eles também corriam perigo? "Delegado, e minha família? Esses caras sabem onde eu moro. Vamos providenciar proteção. Não se preocupe." Mas eu estava preocupado, sim, muito preocupado. Aqueles bandidos tinham fotos da minha casa, da minha família. Eles conheciam minha rotina. Preciso ligar para minha esposa, avisar que pode haver perigo. O delegado me emprestou o telefone. Disquei tremendo para casa. "Marlene, sou eu. Escuta bem o que vou falar." Contei para ela que tinha me metido numa confusão e que ela precisava sair de casa com as crianças até eu resolver a situação. "Toninho, que história é essa? Tô com medo. Vai para a casa da sua irmã e fica lá até eu dar notícias. Por favor, não questiona agora. Depois eu explico tudo direitinho." "Tá bom, mas você se cuida, viu?" "Vou me cuidar. Amo vocês." Desliguei o telefone com o coração na mão, mas pelo menos sabia que minha família estaria segura. O delegado chamou reforços e começou a organizar uma operação para tentar capturar os bandidos. Mas eu tinha certeza de que eles já tinham sumido da região. "E agora, delegado, o que vai acontecer comigo?" "Agora você vai ter que nos ajudar a identificar esses criminosos e contar tudo o que lembrar daquela noite há 3 meses. No posto policial, sentei numa cadeira velha de madeira enquanto o delegado Mendes preparava os papéis para o meu depoimento. Minhas mãos ainda tremiam um pouco, mas o alívio de estar em segurança ajudava a acalmar os nervos. "Então, Toninho, vamos começar do começo. Conta para mim tudo o que você lembra daquela noite, há 3 meses. Respirei fundo e comecei a relatar. Era uma terça-feira chuvosa. Eu vinha de Brasília carregado com peças de trator rumo a Goiânia. A visibilidade estava péssima por causa da chuva e da neblina. Que horas era, mais ou menos? Umas 2 da manhã, delegado. Eu sempre prefiro viajar à noite, o trânsito é mais tranquilo. Continue. Então, estava dirigindo devagar por causa do tempo ruim quando vi umas luzes no acostamento. Pensei que fosse acidente ou alguém com problema no carro. O delegado anotava tudo com atenção. O sargento Carlos estava sentado do meu lado, confirmando os detalhes que ele havia presenciado mais cedo. Quantos carros eram? 3, todos pretos, modelo que eu não soube identificar direito por causa da chuva. E quantas pessoas? Umas 6 ou 7, todos homens pelo que pude ver. Parei um momento forçando a memória. Aquela cena que tentei esquecer por 3 meses agora precisava ser lembrada nos mínimos detalhes. Um deles veio até minha janela. Cara alto, com uns 40 anos, cabelo escuro, disse que estava tudo bem, que não precisavam de ajuda. Ele falou mais alguma coisa? Falou que eu podia seguir minha viagem, que eles já tinham chamado o guincho. Mas não tinha nenhum carro quebrado, né? Não, delegado. Todos os carros estavam ligados. Foi isso que me estranhou na época. O delegado fez mais algumas anotações antes de continuar. E foi quando você viu o corpo? Essa pergunta me deu um aperto no peito. Era a parte mais difícil de lembrar. Foi quando estava dando ré para voltar para a estrada. Um dos caras abriu o porta-malas de um dos carros. E eu vi um homem lá dentro. Como você sabia que ele estava morto? A posição do corpo, sabe? E a cabeça...
Tinha sangue. O silêncio tomou conta da sala por alguns segundos. Eu estava suando frio só de lembrar daquela cena. Por que você não procurou a polícia na época? Delegado, eu fiquei com medo. Muito medo. Pensei que se eu não visse nada, não falasse nada, eles não iam saber que eu tinha presenciado aquilo. Mas eles sabiam. Parece que sabiam sim. O sargento Carlos interferiu na conversa. Delegado, pelo que eles falaram hoje, parece que o Toninho não era a única testemunha. Como assim? Eles mencionaram testemunha viva. Isso quer dizer que pode ter havido outras pessoas que viram e que já foram eliminadas. Aquela possibilidade me arrepiou inteiro. Quantas pessoas podem ter morrido por causa daquilo? Toninho, você lembra de mais algum detalhe? Placa dos carros, características físicas dos homens, alguma conversa que você ouviu? Forcei a memória mais uma vez. Tinha alguma coisa no fundo da minha mente, algo que eu tinha escutado, mas não tinha dado importância na época. Peraí, lembro de uma coisa. Quando estava saindo, escutei um deles falando um nome. Que nome? Coronel. Eles falaram, o coronel não vai gostar disso. O delegado e o sargento trocaram olhares significativos. Coronel, tem certeza? Absoluta. Na época pensei que fosse apelido. Pode ser. Ou pode ser patente mesmo. O delegado se levantou e foi até uma máquina de café velha no canto da sala. Querem café? Vai ser uma noite longa. Aceitamos. O café estava forte e amargo, mas ajudou a me manter acordado e focado. Mais alguma coisa que você lembra, Toninho? Tem, sim. Um dos carros tinha adesivo na vidro traseiro. Não consegui ler direito por causa da chuva, mas parecia ser de alguma empresa. Que tipo de adesivo? Desses de identificação, sabe? Como se fosse carro de empresa. Essas informações pareciam importantes para o delegado, que anotou tudo com cuidado. Bom, Toninho, por enquanto é isso. Vou enviar este depoimento para a Delegacia de Homicídios da capital. Eles vão querer falar com você também. E minha segurança, delegado? E a da minha família? Já solicitei proteção policial para sua família. 2 viaturas vão ficar de plantão na casa da cunhada onde eles estão. E você vai ficar sob nossa proteção até resolvermos isso. E meu caminhão é minha ferramenta de trabalho. Por enquanto vai ficar aqui no pátio do posto. Não é seguro você andar sozinho na estrada. A realidade da situação começou a pesar na minha consciência. Por causa de alguns minutos naquela noite chuvosa, minha vida inteira tinha virado de cabeça para baixo. Sargento Carlos, o que você acha de tudo isso? Toninho, pelo jeito profissional que esses caras agiram hoje, não são bandidos comuns. Essa história do coronel me deixou preocupado. Por quê? Porque pode envolver gente com poder, com influência, e isso complica muito as coisas. O delegado voltou com mais café e se sentou de novo. Pessoal, vou ser franco com vocês. Esse caso pode ser bem mais complicado do que parece. Se realmente envolve militares ou policiais, a coisa fica séria. Como assim, delegado? Corrupção nas forças de segurança é algo delicado de investigar. Tem que ter muito cuidado para não alertar as pessoas erradas. Meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Toninho? Era uma voz grossa, ameaçadora. Quem tá falando? Você sabe quem é. Ouviu bem o que conversou com os policiais? Meu sangue gelou. Como eles conseguiram meu número? Eu não sei do que você tá falando. Sabe sim. E agora sua família também vai pagar pelo que você fez. A ligação caiu. Fiquei pálido, tremendo. O que foi? Perguntou o delegado. Eram eles. Disseram que minha família vai pagar. O delegado imediatamente pegou o rádio e chamou as viaturas que estavam protegendo minha família. Central, aqui é delegado Mendes. Como está a situação na casa da Rua das Flores? Tudo normal por aqui, delegado. Família segura. Reforcem a vigilância. Pode haver tentativa de abordagem. Meu coração estava disparado. Como eles tinham conseguido meu número de telefone? Será que tinham outros contatos? Outras informações sobre mim? Delegado, esses caras sabem mais sobre mim do que imaginei. Eles têm meu telefone. Calma, Toninho. Vamos mudar sua família de local hoje mesmo. Para onde?
lugar seguro, uma casa que usamos para proteção de testemunhas. A palavra testemunha soou pesada nos meus ouvidos. Era isso que eu tinha me tornado, uma testemunha protegida. Minha vida simples de caminhoneiro tinha acabado no momento em que resolvi parar para ajudar naquela estrada. O sargento se levantou e foi até a janela. Delegado, tem um carro preto parado na entrada da cidade. Pode ser coincidência, mas não acredito em coincidência quando se trata desses caras. Vou mandar uma viatura verificar. O telefone do posto tocou. O delegado atendeu. Posto policial. O quê? Quando isso aconteceu? Pelo tom da voz, eram más notícias. Entendi. Mandem reforços para cá. Desligou e me olhou com expressão preocupada. Toninho, atacaram o posto de gasolina onde você parou hoje de manhã. Explodiram uma bomba no banheiro. Deus do céu! Será que... Parece que eles estão tentando apagar qualquer rastro seu, qualquer lugar onde você passou. A dimensão daquela perseguição começou a ficar clara para mim. Não era só uma questão de me calar. Eles queriam eliminar qualquer evidência de que eu tinha estado naquela região. E agora, delegado, eles vão atrás de todo mundo que eu conheci hoje? Vamos ter que tomar cuidado redobrado. Essa gente não está brincando. Foi quando escutamos barulho de tiro lá fora. Os tiros lá fora fizeram todos nós nos jogarmos no chão instintivamente. O delegado Mendes sacou a arma e apagou as luzes do posto. Fiquem abaixados, sussurrou. Pela janela dava para ver faróis de carros se movimentando na estrada. Não eram as viaturas da polícia que já conhecíamos. Eram pelo menos 3 veículos desconhecidos. Sargento, quantos policiais tem aqui no posto? Perguntou o delegado em voz baixa. Só nós 3 de serviço, mais vocês 2. 5 contra quantos? Pelos faróis, deve ter pelo menos uns 10 ou 12. A matemática não estava a nosso favor. Meu coração batia tão forte que parecia que eles podiam escutar daqui de dentro. O rádio do posto fez ruído. Era uma das viaturas que estava protegendo minha família. Central, aqui é viatura 7. Tentaram invadir a casa onde a família está. Conseguimos repelir, mas eles fugiram. Recebido, viatura 7. Mantenham posição. Agora tinha certeza. Eles estavam tentando pegar minha família e a minha ao mesmo tempo. Era uma operação coordenada. Delegado, sussurrei. Eles sabem que estou aqui. Como podem saber? Não sei, mas essa não pode ser coincidência. Foi quando escutamos uma voz amplificada lá de fora. Atenção, pessoal do posto. Queremos só o caminhoneiro. Entreguem ele e ninguém mais vai se machucar. O delegado fez sinal para não respondermos. Vocês têm 5 minutos para decidir. Delegado, murmurei, talvez seja melhor eu me entregar. Não posso colocar vocês em risco. Nem pense nisso, Toninho. Você é testemunha importante. E, além disso, se você se entregar, eles vão matar você. Mas se eu não me entregar, eles podem matar todo mundo. O sargento Carlos se aproximou de nós. Pessoal, conheço esses criminosos. Mesmo se entregarem o Toninho, eles vão eliminar todas as testemunhas. Nós já sabemos demais. Essa realidade me deu um frio na barriga. Por minha causa, outras pessoas inocentes estavam em perigo de morte. O delegado se arrastou até o rádio e chamou reforços em código. Central, aqui é 108. Situação crítica. Solicitamos apoio imediato. Múltiplos assaltantes armados. Recebido 108, apoio a caminho, tempo estimado 15 minutos. 15 minutos. Parecia uma eternidade naquelas circunstâncias. Acabou o tempo, gritou a voz lá de fora. Imediatamente começou uma saraivada de tiros contra o prédio. As janelas se estilhaçaram e tivemos que nos arrastar para o banheiro, que era o local mais protegido do posto. Eles têm armamento pesado, disse um dos policiais do posto. Fuzil automático pelo som, confirmou o sargento. Entre os tiros, escutei barulho de vidro quebrando na parte da frente do prédio. Eles estavam tentando entrar. Não deixem eles chegarem até aqui, gritou o delegado. Os policiais começaram a revidar os tiros, mas era evidente que estávamos em desvantagem numérica e de armamento. Toninho!
gritou uma voz que eu reconheci. Era o líder dos bandidos que tinha me abordado na estrada. Se você não aparecer em 2 minutos, vamos jogar uma granada aí dentro. Granada? A coisa tinha saído totalmente do controle. Delegado, esses caras têm granada. Calma, Toninho, os reforços estão chegando. Mas 2 minutos é muito pouco tempo quando você está cercado por bandidos armados com explosivos. Foi quando tive uma ideia maluca. Lembrei que havia uma porta nos fundos do posto que dava acesso a um pequeno depósito. Se eu conseguisse sair por ali... Delegado, tem uma saída nos fundos? Tem sim, mas é perigoso. Mais perigoso que granada? Ele me olhou e entendeu meu raciocínio. Se você conseguir chegar até seu caminhão, posso tentar distraí-los. Vocês ficam aqui esperando os reforços. É muito arriscado, Toninho. Mais arriscado é todos nós morremos aqui. O sargento Carlos se ofereceu para ir comigo. Não, sargento. Você fica aqui ajudando a defender o posto. Se eu conseguir chegar no caminhão, vou tentar chamar a atenção deles e vocês aproveitam para contra-atacar. O delegado me deu uma pistola. Sabe usar? Meu pai me ensinou quando eu era menino. Então vai com Deus. Me arrastei até a porta dos fundos. O coração estava na boca, mas eu sabia que era a nossa melhor chance. Abri a porta devagar e espi lá fora. Parecia não ter ninguém vigiando a parte de trás. Meu Scania estava estacionado uns 50 metros de distância. Respirei fundo e comecei a correr agachado, usando os carros estacionados como proteção. A cada passo, esperava ouvir um tiro ou um grito me descobrindo. Quando finalmente cheguei ao caminhão, minhas pernas estavam tremendo. Abri a porta devagar, tentando não fazer barulho. Liguei o motor e piquei a direção em direção aos bandidos. Se ia morrer, pelo menos ia levar alguns comigo. Acelerei o Scania direto contra os carros dos bandidos que estavam cercando o posto. A surpresa jogou a meu favor. Eles não esperavam um contra-ataque vindo de um caminhão. O primeiro carro que atingi era um sedã preto. Bati na traseira com tudo, amassando o veículo e jogando 2 bandidos no chão. O barulho do impacto ecoou na noite silenciosa. "É o caminhoneiro!" gritou alguém. Os tiros que antes miravam no posto agora se voltaram para mim. O para-brisa do caminhão se estilhaçou, mas continuei acelerando. Peguei o segundo carro de lado, um SUV escuro que capotou com o impacto. Pelo retrovisor, vi que os policiais aproveitaram a confusão para sair do posto e começar o contra-ataque. "Pega ele!" gritou o líder dos bandidos. Mas meu Scania é pesado e, uma vez que pega velocidade, não para fácil. Continuei correndo por cima dos carros deles, transformando a operação organizada numa bagunça total. Foi quando escutei o som mais bonito do mundo. Sirenes se aproximando. Os reforços tinham chegado. 4 viaturas da polícia militar apareceram na estrada, cercando a área. Os bandidos ficaram encurralados entre meu caminhão, o posto policial e as viaturas que chegavam. "Larguem as armas! Vocês estão cercados!" gritou um policial pelo alto-falante. Alguns dos bandidos tentaram fugir correndo pelo mato, mas os policiais já tinham se posicionado para cortar qualquer rota de fuga. Parei o caminhão e saí com as mãos para cima, para não ser confundido com os criminosos. "Sou eu, Toninho, sou a testemunha." Um dos policiais veio correndo na minha direção. "Você tá ferido?" "Não, tô bem." O tiroteio continuou por mais alguns minutos, mas logo os bandidos perceberam que estavam em desvantagem e começaram a se render. O delegado Mendes saiu do posto, meio machucado, mas vivo. "Toninho, que ideia maluca foi essa?" "Única que deu certo, delegado." Dos 12 bandidos que atacaram o posto, conseguiram prender 9. 3 fugiram pelo mato, incluindo o líder que eu tinha ouvido a voz. O sargento Carlos estava ajudando a socorrer um policial que tinha levado um tiro no braço. "Como tá o rapaz?" perguntei. "Vai ficar bem, bala só de raspão." Uma ambulância chegou para levar o policial ferido. Enquanto isso, os bandidos presos foram algemados e colocados nas viaturas. "Delegado, e agora? O líder fugiu. Agora a coisa fica séria."
Vamos interrogar esses que prendemos e descobrir quem está por trás disso tudo. E minha família. Já falei com o pessoal que está protegendo eles. Está tudo bem. Os que tentaram invadir a casa também foram presos. Respirei aliviado. Pelo menos minha família estava segura. Um delegado da capital chegou no local para assumir o caso. Era um homem alto de uns 50 anos que se apresentou como Dr. Ricardo. Então você é o famoso Toninho que virou o inferno de cabeça para baixo? Não era minha intenção, doutor. Imagino, mas suas informações podem ser a chave para desmantelar uma organização criminosa importante. Que organização? Ainda estamos investigando, mas pelo que já descobrimos, esse tal coronel pode ser alguém muito influente. Enquanto conversávamos, um dos policiais trouxe uma bolsa que tinha sido encontrada num dos carros dos bandidos. Delegado, olha o que achamos. Dentro da bolsa havia documentos, fotos e até um mapa da região marcado com vários pontos. O que são esses pontos no mapa? Perguntei. Parecem ser locais de operação. Olha aqui, o lugar onde você viu o corpo há 3 meses está marcado. E esses outros pontos? Provavelmente outros crimes que eles cometeram. Doutor, Ricardo examinou os documentos com atenção. Toninho, essas evidências confirmam que você realmente foi testemunha de algo muito importante e que não foi o único crime deles. Quantas pessoas podem ter morrido por causa disso? Ainda não sabemos, mas com sua ajuda vamos descobrir. Meu celular tocou. Era a Marlene. Toninho, os policiais disseram que você está bem. Tô sim, amor. Já acabou. Prenderam quase todos. Quando você vai voltar para casa? Olhei para o delegado, que fez sinal negativo com a cabeça. Ainda não sei, Marlene. Pode demorar mais uns dias. Tô com saudade, amor, e preocupada. Eu também tô com saudade, mas logo isso vai acabar e voltamos para nossa vida normal. Desliguei o telefone sem saber se realmente voltaríamos à vida normal um dia. Dr. Ricardo se aproximou de mim. Toninho, preciso ser franco com você. Essa investigação pode demorar meses. E enquanto não prendermos todos os envolvidos, especialmente esse coronel, você e sua família vão precisar continuar sob proteção. Quer dizer que não posso voltar para o meu trabalho? Por enquanto, não. A realidade da situação começou a pesar. Minha vida tinha mudado completamente, e eu não sabia se algum dia voltaria a ser o caminhoneiro simples que era antes. 2 semanas se passaram desde aquela noite no posto policial. Eu estava numa casa segura nos arredores de Brasília, longe da minha família, longe do meu caminhão, longe de tudo que conhecia. Dr. Ricardo vinha me visitar quase todos os dias com novidades da investigação. E o que ele descobriu me deixou em choque. Toninho, senta aí. Tenho informações importantes sobre o caso. Descobriram quem é o tal coronel? Descobrimos. E a coisa é bem mais séria do que imaginávamos. Ele colocou uma pasta em cima da mesa e abriu, mostrando várias fotos. Reconhece algum desses homens? Examinei as fotos com atenção. Uma delas me chamou a atenção imediatamente. Este aqui, foi ele quem veio falar comigo naquela noite. Tenho certeza. Capitão José Ferreira, ex-militar, expulso da corporação por corrupção. Atualmente trabalha como segurança privada. E este coronel? Dr. Ricardo me mostrou outra foto. Era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, aparência distinta. Coronel Augusto Mendonça, reformado do Exército. Oficialmente é empresário do ramo de segurança. Extraoficialmente comanda uma rede de eliminação de pessoas. Eliminação de pessoas? Assassinato por encomenda, Toninho. Eles matam quem incomoda pessoas poderosas. A dimensão daquilo me arrepiou. Eu tinha presenciado um assassinato profissional. E quem foi a vítima que eu vi naquela noite? Jornalista investigativo chamado Pedro Santos. Estava investigando esquemas de corrupção no governo estadual. Tudo começou a fazer sentido. Por isso eles estavam tão dispostos a me eliminar. Eu era testemunha de um assassinato político. Dr. Ricardo, quantas pessoas eles já mataram?
Pelos documentos que apreendemos, estimamos pelo menos 20 homicídios nos últimos 3 anos. 20 pessoas mortas. E eu quase tinha sido a 21ª. Mas por que eles demoraram 3 meses para vir atrás de mim? Porque inicialmente acharam que você não tinha visto nada importante. Só quando o jornalista Pedro Santos foi encontrado é que começaram a investigar possíveis testemunhas. Como eles descobriram que eu estava lá? Câmeras de pedágio. Eles conseguiram rastrear todos os veículos que passaram pela região naquele horário. A tecnologia que deveria me proteger tinha me condenado. E agora? O que vai acontecer? Agora você vai ter que testemunhar num processo que pode derrubar pessoas muito poderosas. Deputados, empresários, até juízes podem estar envolvidos. O peso da responsabilidade caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Dr. Ricardo, eu só queria ajudar um policial na estrada. Nunca imaginei que ia parar no meio de uma coisa dessas. Eu sei, Toninho, mas agora você é peça fundamental para fazer justiça. E minha família? Quando posso vê-los? Em breve. Estamos organizando um encontro seguro. Foi quando bateram na porta. Era um agente federal que estava cuidando da minha segurança. Dr. Ricardo, precisa vir ver isso. Urgente. Saímos para a sala onde tinha uma televisão ligada. O noticiário mostrava imagens de uma operação policial. Esta manhã, a Polícia Federal deflagrou a Operação Estrada Limpa, prendendo 15 pessoas envolvidas numa rede de assassinatos por encomenda. Entre os presos está o empresário Augusto Mendonça. Era ele. O coronel tinha sido preso. Conseguimos, disse Dr. Ricardo aliviado. Quer dizer que acabou? A operação principal, sim, mas ainda temos que desarmar toda a rede. Nas imagens da televisão, vi o coronel sendo preso. Era um homem aparentemente comum, que ninguém suspeitaria ser um assassino profissional. Dr. Ricardo, com ele preso, posso voltar para casa? Ainda não, Toninho. Ele é só a cabeça da organização. Tem muita gente envolvida que ainda não foi identificada. Meu celular, que estava monitorado pela polícia, tocou. Era um número desconhecido. Alô? Toninho, sou eu, Sargento Carlos. Tenho novidades importantes. Ibdo, que novidades? Descobrimos quem vazou suas informações para a organização criminosa. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Tinha alguém dentro da própria polícia passando informações para eles. Quem? O delegado Rodrigues, aquele que eles mencionaram no primeiro dia. Agora tudo fazia sentido. Eles sabiam de todos os nossos movimentos porque tinham alguém por dentro. Ele foi preso? Foi. E confessou tudo. Recebia dinheiro da organização há mais de 2 anos. Doutor. Ricardo pegou o telefone comigo. Sargento, aqui é Dr. Ricardo. Com essas prisões, qual o status da segurança do Toninho? Melhorou muito, mas ainda recomendo cautela. Pode ter outras pessoas envolvidas que ainda não identificamos. Entendido. Desliguei o telefone com um misto de alívio e preocupação. As prisões eram uma boa notícia, mas ainda havia incertezas. Dr. Ricardo, quanto tempo você acha que vai demorar até eu poder voltar para a vida normal? Alguns meses, Toninho. Mas o pior já passou. Pela primeira vez em semanas, senti uma ponta de esperança. Talvez minha família e eu pudéssemos ter nossa vida de volta. Depois de 1 mês longe da família, finalmente chegou o dia do reencontro. Dr. Ricardo tinha organizado um encontro numa casa segura em Goiânia, onde eu poderia ver a Marlene e as crianças. Meu coração estava disparado quando o carro da Polícia Federal parou na frente da casa. Havia 2 agentes cuidando da segurança, mas eles ficaram do lado de fora para nos dar privacidade. Quando a porta se abriu e vi a Marlene correndo na minha direção, todas as lágrimas que eu tinha segurado durante essas semanas vieram de uma vez. Toninho, meu amor! Nos abraçamos como se fosse a primeira vez. João e Maria vieram correndo atrás, se jogando nos meus braços. Pai, que saudade! Disse a Maria chorando. Também senti saudade de vocês, minha filha. João, que aos 15 anos já se achava homem demais para chorar, não conseguiu segurar as lágrimas. Pai, pensei que não ia mais ver o senhor. Tô aqui, filho. Tô aqui. Ficamos uns minutos apenas nos abraçando, sentindo o calor da família reunida.
A Marlene me olhava como se estivesse vendo um fantasma. Você emagreceu, Toninho. A comida da polícia não é igual à sua, amor. Sentamos na sala e eu contei para eles, de forma resumida e sem assustar muito as crianças, o que tinha acontecido. Então o pai ajudou a prender uns bandidos muito perigosos? Perguntou João. Ajudei sim, filho, mas não foi porque quis. Foi porque estava no lugar errado na hora errada. Ou no lugar certo na hora certa, disse Marlene, segurando minha mão. Se você não tivesse parado para ajudar aquele policial, esses criminosos podiam ter continuado matando pessoas inocentes. Ela tinha razão. Por mais que tudo aquilo tivesse virado minha vida de cabeça para baixo, pelo menos serviu para alguma coisa boa. Pai, quando a gente vai poder voltar para casa? Perguntou Maria. Logo, minha filha. Dr. Ricardo disse que em mais algumas semanas a gente pode voltar. E o caminhão? Tá onde? Tá no pátio da polícia. Também vou pegar ele de volta logo. Passamos a tarde inteira conversando, matando a saudade, tentando recuperar um pouco da normalidade que tínhamos perdido. À noite, quando as crianças foram dormir, eu e Marlene ficamos conversando na varanda. Toninho, eu estava morrendo de medo que algo acontecesse com você. Também tive medo, amor, muito medo. Mas o que mais me preocupava era vocês. A gente está bem. Os policiais cuidaram muito bem da gente. E como estão as coisas em casa? O pessoal da vizinhança? Todo mundo perguntando onde você estava. Inventei que você tinha pego uma carga especial que ia demorar mais tempo. Marlene sempre foi esperta para essas coisas. Amor, quando tudo isso acabar, acho que vou mudar de profissão. Por quê? Não sei se consigo voltar para a estrada depois de tudo isso. Toda vez que eu ver um carro parado no acostamento, vou lembrar dessa história. Toninho, você ama ser caminhoneiro. É sua vida desde que te conheço. Amava, mas agora... Não sei, não. Dr. Ricardo apareceu na varanda. Com licença. Posso interromper? Claro, doutor. Tenho boas notícias. Prendemos mais 3 pessoas da organização hoje. Estamos chegando perto de desarmar toda a rede. Isso quer dizer que em mais 2 semanas, no máximo, vocês podem voltar para casa. Marlene segurou minha mão com força. E a proteção? Vai continuar por mais alguns meses, mas de forma discreta. Vocês podem voltar à vida normal. Dr. Ricardo, disse Marlene, muito obrigada por cuidar da nossa família. É meu trabalho, dona Marlene. E além disso, seu marido é um herói. Herói nada, doutor. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Toninho. Muita gente na sua situação teria se calado por medo. Você teve coragem de fazer a coisa certa. Naquela noite, dormi melhor do que tinha dormido em semanas. Ter minha família por perto dava uma sensação de segurança que nenhuma proteção policial conseguia dar. No dia seguinte, Dr. Ricardo nos levou para conhecer o local onde ficaríamos até a situação se normalizar completamente. Era uma casa simples, mas confortável, numa cidade pequena do interior de Goiás. Aqui vocês vão ficar as últimas 2 semanas. Depois podem voltar para casa definitivamente. E meu trabalho? Perguntei. Já faz mais de 1 mês que não rodo. Sua empresa foi informada da situação. Eles estão guardando seu emprego. Isso foi um alívio. Pelo menos não ia ficar desempregado depois de tudo isso. Naquela tarde, sentado na varanda da casa com minha família, olhando as crianças brincarem no quintal, senti que talvez tudo fosse dar certo no final. O pesadelo estava chegando ao fim. E eu tinha aprendido algo importante. Às vezes, fazer a coisa certa custa caro, mas sempre vale a pena. 6 meses depois daquela manhã fatídica na estrada, finalmente voltei a dirigir meu Scania azul. Mas não era mais o mesmo homem que parou para ajudar um policial amarrado no asfalto. A experiência me transformou. Me ensinou que o mundo tem muito mais sombras do que eu imaginava, mas também me mostrou que ainda há pessoas dispostas a lutar pela justiça. O processo contra a organização criminosa se arrastou por meses. Tive que testemunhar várias vezes, sempre com esquema de segurança. Foi difícil, mas necessário. No final, 15 pessoas foram condenadas
incluindo o tal coronel Augusto Mendonça, que pegou 40 anos de prisão. O capitão José Ferreira, aquele que falou comigo na estrada naquela noite, pegou 35 anos. O delegado corrupto Rodrigues foi condenado a 20 anos. Descobrimos que ele tinha passado informações sobre várias operações policiais, causando a morte de pelo menos 5 pessoas. Minha vida voltou ao normal, ou pelo menos a um novo normal. Continuo sendo caminhoneiro, mas agora tenho um propósito diferente. Participo de um programa da Polícia Rodoviária onde caminhoneiros são treinados para identificar atividades suspeitas nas estradas. Pai, o senhor virou famoso, disse João, me mostrando uma matéria no jornal sobre o caso. Famoso não, filho. Apenas fiz minha parte. A Marlene riu. Modesto como sempre. É verdade, amor. Qualquer pessoa no meu lugar teria feito a mesma coisa. Não sei não, disse ela. Muita gente teria fingido que não viu nada. Hoje, quando passo pelo quilômetro 847 da BR-153, sempre faço uma oração pelo jornalista Pedro Santos e pelas outras vítimas daquela organização criminosa. Eles morreram tentando fazer o bem, e isso não pode ser esquecido. Dr. Ricardo continua sendo um amigo da família. De vez em quando nos visita, sempre com histórias de novos casos que está investigando. Ele diz que meu depoimento foi fundamental para desmantelar outras células criminosas pelo país. Toninho, você salvou muitas vidas com sua coragem. Ele me disse na última visita. Só fiz o que tinha que fazer, doutor. O sargento Carlos também virou amigo da família. Ele foi promovido a tenente depois do caso e hoje trabalha numa unidade especial de combate ao crime organizado. Parceiro, aquela sua ideia maluca de sair correndo com o caminhão salvou nossas vidas. Ele me lembrou durante um churrasco em casa. Era a única coisa que deu na telha na hora. Rimos lembrando daquela noite tensa no posto policial. Hoje podemos rir, mas na época foi terror puro. Minha filha Maria, que hoje tem 13 anos, às vezes me pergunta se eu tenho medo de andar na estrada. Tenho sim, minha filha, mas medo não pode nos impedir de fazer o que é certo. E se acontecer de novo? Se acontecer de novo, vou fazer a mesma coisa. Vou ajudar quem precisa e vou enfrentar as consequências. João, agora com 16 anos, quer ser policial quando crescer. Pai, quero ajudar as pessoas como o senhor ajudou. Então estuda bastante, filho. Policial bom é policial preparado. Às vezes recebo ligações de jornalistas querendo entrevistar o caminhoneiro herói, como eles gostam de me chamar. Sempre recuso. Não fiz aquilo para virar notícia. Mas tem uma coisa que mudou para melhor na minha vida. A relação com outros caminhoneiros na estrada. Palavra espalha rápido no meio dos truckers, e agora sou respeitado como alguém que não se calou diante da injustiça. E aí, Toninho da estrada, como tá o homem que botou bandido na cadeia, é o cumprimento que mais escuto nos postos. Tô bem, parceiro, seguindo viagem. No Rádio PX, virei meio que uma lenda. Os caminhoneiros mais novos pedem conselhos, querem ouvir a história toda. Toninho, canal 19, se você tá na estrada, responde aí. Tô aqui, parceiro. Qual é a boa? Conta aí a história do posto policial. A gurizada nova não acredita. E eu conto. Sempre conto. Porque acho importante que as pessoas saibam que vale a pena fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Hoje, dirigindo meu Scania pela mesma estrada onde tudo começou, reflito sobre como um simples ato de solidariedade mudou completamente o rumo da minha vida. Parei para ajudar um policial amarrado, achando que era só mais um dia de trabalho. Não imaginava que estava entrando no maior pesadelo da minha vida, mas também não imaginava que esse pesadelo ia me transformar numa pessoa melhor. Aprendi que o mal existe e às vezes parece mais forte que o bem, mas também aprendi que pessoas comuns como eu podem fazer a diferença quando decidem não se calar. A estrada continua a mesma, longa e deserta, mas eu não sou mais o mesmo caminhoneiro. Sou alguém que sabe que mesmo no meio do perigo, sempre vale a pena estender a mão
para quem precisa. Porque no final das contas, somos todos viajantes na estrada da vida. E quando um de nós tropeça, é dever dos outros ajudar a levantar. Essa é minha história. A história de como um dia claro numa estrada deserta mudou minha vida para sempre. E como descobri que às vezes os maiores pesadelos podem se transformar nas maiores bênçãos. Se você chegou até aqui, obrigado por ter me acompanhado nessa jornada. Espero que minha experiência inspire você a nunca deixar de fazer o que é certo, mesmo quando o medo bater a porta. E lembre-se, na estrada da vida, sempre há alguém precisando de ajuda. Não passe direto. Pare e estenda a mão. Pode ser que você mude não só a vida da pessoa, mas a sua própria. Que Deus abençoe todos os companheiros da estrada e que nossa jornada seja sempre segura e cheia de propósito. Um abraço do Toninho da Estrada, seguindo viagem pela vida com fé e esperança. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar seu comentário contando de onde está assistindo. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo histórias emocionantes como esta. Até a próxima jornada.